torcedor vascaíno, tudo bem com vocês? Espero que sim. Elias chegou para mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje a gente vai fazer aqui o nosso pré-jogo de Vasco da Gama vezes Fluminense, primeiro jogo da grande decisão da semifinal da Copa do Brasil 2025. Primeiro jogo com o mando do Vasco da Gama no Maracanã. E o segundo jogo vai ser aí com o mando da equipe do Fluminense, também no mesmo estádio, no Maracanã. E tem uma grande promessa, né? De uma festa muito linda, né? Uma festa inesquecível que a torcida Força Jovem do Vasco promete fazer, né? Com direito ao primeiro mosaico 3D da história do Vasco da Gama, né? A torcida do Vasco nunca fez um mosaico 3D e vai ter aí, né, nesse jogo contra a equipe do Fluminense, né, um clássico aqui do Rio de Janeiro, né, duas equipes, né, muito tradicional e multicampeãs, né, o Vasco da Gama com a sua camisa pesadíssima, o Fluminense também, um gigante do futebol brasileiro, né, aqui do Rio. E as duas equipes vão duelar nesse primeiro jogo, né, da semifinal, esses primeiros 90 minutos, né, por uma vaga na grande final da Copa do Brasil 2025. A gente vai trazer aqui informações e a provável escalação do Vasco da Gama. E beleza? Conto com a sua força, deixando aquele likezão, se inscrevendo nesse canal para ajudar aqui nosso trabalho e compartilhando esse vídeo para aumentar o nosso alcance e chegar para outros vascaínos aí, né, que merecem receber vídeos de qualidade, né, que a gente vem trabalhando e se esforçando muito aqui para melhorar os nossos vídeos, né, entregar com qualidade aqui para você inscrito, né, no nosso canal Torcedor Vascaíno. Sei que também tem torcedores de outros clubes, né, inscritos aqui no nosso canal, e sejam todos bem-vindos aí, né. Enfim, vamos começar o vídeo. Na verdade o vídeo já começou, né? Vamos trazer aqui algumas informações. Vamos começar primeiro, né, com a notícia, né, da Força Jovem do Vasco da Gama. Eles gravaram um vídeo ontem, né, o presidente da Força Jovem, o Fabinho, falando do grande mosaico, né, que vai ser feito, o primeiro mosaico 3D que vai ter aí na torcida do Vasco da Gama, né? É a primeira vez que a Força Jovem, né, junto com torcedores que se simpatizam, né, com a Força Jovem, armaram, né, esse grande mosaico 3D e pediram a colaboração de torcedores para ajudar, né, pegando ali os papéis, né, todos os instrumentos ali que serão usados para ajudar, né, no mosaico 3D. E pediram muito a colaboração da torcida do Vasco da Gama. E esse vídeo é muito importante vocês verem, né? Tá rodando aí em todas as redes sociais. Tem aí no Instagram, tem também nos grupos de WhatsApp. E peço que vocês olhem o vídeo, né? Vejam até o final, porque vai ter também umas bobinas, né, com papel, que só vai poder ser jogadas aí na hora que os jogadores entrarem em campo, né? Então você que for ao estádio, você que for ao Maracanã para ver esse espetáculo, né, Vasco da Gama e Fluminense, preste atenção, veja esse vídeo até o final e colabore, né, com a festa. Infelizmente eu vou estar trabalhando, né? Queria muito participar aí para ver, né, esse clássico, ver esse jogão, né, de uma fase mata-mata, né, de Copa do Brasil contra um rival aqui do Rio. Mas infelizmente, né, a situação financeira não me dá esse luxo de poder assistir Fluminense e Vasco da Gama, né, Vasco da Gama e Fluminense, dois jogos aí, né, infelizmente. No segundo jogo com o mando do Fluminense provavelmente também não irei comparecer. Enfim, né, a Força Jovem junto com a torcida do Vasco da Gama, que vai ao estádio, né, que vai ser maioria nesse jogo contra o Fluminense, né, uma promessa aí de 70
barra 30, né? 70% vascaínos e 30% tricolores aí, né? A maioria dos ingressos vendidos aí, né, para a torcida do Vasco da Gama, né? Até nos setores mistos, até porque o mando é do Vasco e a torcida do Fluminense acho que vai deixar para comparecer em peso, né, no segundo jogo. Essa eu acho que é o provável, né, de acontecer. Caso também eles tomem uma porradinha hoje, dificilmente alguns torcedores irão comparecer, né, para ver o jogo do domingo, né? Mas dependendo, né, Vasco ganhar de 1-0, vai ter jogo. O segundo jogo com o mano do Fluminense, eles vão para cima. Então, acredito que vai encher muito também o mano do Fluminense, né? Os dois confrontos aí serão aí com o Maracanã totalmente lotado, mais de 60 mil lugares, né? E torcedores que irão comparecer, mais de 60 mil, eu acho que vai ter aí nesses dois confrontos aí, né? Principalmente hoje com o mano do Vasco da Gama, né? Pode botar aí tranquilo mais de 60 mil torcedores no Maracanã, né? A não ser que a torcida do Fluminense alguns não compareçam, né? Enfim, tudo pode acontecer. Aí possa ser que bata ali menos de 60 mil torcedores presentes no Maracanã. E enfim, vamos entrar aqui no jogo, né? Até porque um jogo importantíssimo, para mim, um dos jogos mais importantes desse recorte aí de 5 anos para cá, né? De 2020 para cá, na minha opinião, tirando ali em 2017, né? 2018, que o Vasco da Gama conseguiu ali fazer um bom campeonato brasileiro. A gestão ainda de Eurico, né? Foi classificado. A Libertadores, né? A gente teve ali alguns relampejos, né, de felicidade. Teve também o bicampeonato carioca, né? De uns anos para cá, né? 2020 para cá, a situação complicou, né? A gente vem sofrendo muito, disputamos Série B, ficamos, né, mais um ano, além de ter caído, acabamos aí permanecendo mais um ano na Série B. Voltamos em 2023, disputamos para não cair. 2024 chegamos ali em 10º, né? Foi um ano até razoável, né? E chegamos à semi da Copa do Brasil. O Vasco foi eliminado pelo aquele Atlético Mineiro, com aquele chutaço do Hulk, faltando ali 4, 5 minutos para acabar o segundo tempo, né? O Vasco foi eliminado pelo Atlético Mineiro, que vinha jogando muito, né? Era favorito, tinha um elenco 3 vezes melhor que o nosso naquela ocasião, e foi de forma merecida, né? O Vasco da Gama lutou, quase conseguiu aí a classificação à final da Copa do Brasil ano passado. Bateu ali, né, um pouco bateu na trave, né, contra o Galo. Já esse ano contra o Fluminense, o Vasco da Gama tem, na minha opinião, chances, né, reais. Tem até um pouco a mais do que no ano passado contra o Galo, né? Se for comparar aqui o time do Vasco da Gama contra o time do Fluminense, você pega ali o goleiro Léo Jardim. Na minha opinião, não deve nada pro Fábio, que é um excelente goleiro, né? Um goleiro multicampeão, um goleiro de peso. A zaga ali, Thiago Silva, Fruentes, né? Você for comparar com o Cuesta, Robert Renan, na minha opinião ali, de repente, por ter ali o Thiago Silva, um jogador aí de Copa do Mundo, um jogador que era titular da seleção brasileira, né? Até uns anos atrás, né? Se você for botar, o Fluminense leva até uma certa vantagem ali no sistema defensivo, né? Mas, na minha opinião, não é essa vantagem toda, né, que o Thiago Silva e o Fruentes tem ali em cima do Cuesta e do Robert Renan, né? Na minha opinião. Já os laterais, né, o Vasco da Gama tem um lateral que é de seleção brasileira, Paulo Henrique. Tem também o Piton, né, que é
Um ótimo jogador, que pena que vai estar ausente nessa partida contra o Fluminense. Aí vai entrar o Puma no lugar do Pitão, né? O Puma é um jogador de seleção uruguaia, né? Tudo bem que é reserva lá, mas já teve aí bons momentos, né, com a camisa do Vasco. Ano passado mesmo, na Copa do Brasil, ele jogou muito, né? Jogou como ponta em alguns momentos com o técnico Rafael Paiva. E o Puma será o titular, né? Ao lado ali do PH, né? Puma na esquerda e o PH na lateral direita, né? Com Cuesta e Robert Renan. Já no meio de campo temos ali o Thiago Mendes, né? Que no jogo contra o Inter jogou muita bola, conseguiu ali, enfim, encaixar no time titular, né? Thiago Mendes, há um mês atrás, era a última opção, né, do Diniz. Estava até atrás, estava lá em último lugar no banco, né? Ficava atrás ali de Cocão, Paulinho, totalmente fora de forma. O jogador também chateado, né? Só que ele buscou, trabalhou, né? Evoluiu fisicamente, conseguiu uma oportunidade no jogo contra o Inter. Ele conseguiu ali fazer uma bela exibição, né? Performou muito bem e ganhou a vaga de titular ao lado do Barros e o Thiago Mendes. Sem dúvidas aí, né? Um jogador que vai agregar muito nesse confronto contra o Fluminense, né? Um jogo decisivo. E o Thiago Mendes é um jogador experiente, um jogador que já rodou, né, pela Europa, jogou em gigantes do futebol francês, jogou também lá na Arábia, né, que foi aí aonde ele estava, né, antes de vir para o Vasco. E agora que recebeu essa oportunidade de ser titular, né, de estar ali jogando, começando, né, entre os 11 iniciais aí do técnico Fernando Diniz. O Thiago Mendes, na minha opinião, ele tem a possibilidade aí de fazer história, né, para a camisa do Vasco. O jogador virou titular há 3 rodadas praticamente atrás, né, do Brasileiro, e agora vai disputar uma semi de Copa do Brasil. Quem sabe, né, o Vasco passando aí pode disputar uma final de Copa do Brasil, né? E até mesmo ser campeão, por que não? Temos que continuar, né, sonhando. Sonhar não custa nada, né? Para, quem sabe, né, os jogadores façam esse sonho virar realidade, né? Tudo pode acontecer. Temos jogadores experientes, né? Jogadores de seleção como Cuesta, PH, temos Carlos Andrés Gomes, Puma Rodrigues. Enfim, fechando o meio de campo ali, o Felipe Coutinho, né, que é um ex-jogador de seleção brasileira, né, um jogador que rodou na Europa, foi ídolo lá no Liverpool, jogou muito no Barça e foi ídolo lá no Bayern de Munique, né. Felipe Coutinho aí, que é o maestro desse time do Vasco da Gama, né, o principal articulador ali das jogadas no meio de campo do Vasco, né? O principal criador de jogadas, né? Nosso camisa 10. E a gente também confia muito, né, que ele vai ajudar nesse jogo, nessa semi. E lá na frente, o Ryan, né, que está numa fase excepcional, né, foi eleito a grande revelação do futebol brasileiro, né, do Campeonato Brasileiro. Quer dizer, nesse ano de 2025, a CBF aí, elegeu o Ryan como a revelação do Campeonato Brasileiro 2025, né? O PH foi eleito aí o melhor lateral direito do Campeonato Brasileiro também, né? Ambos aí foram coroados aí pelo excelente Campeonato Brasileiro que fizeram, né? E o Ryan, falando dele aqui, um jovem, né, que tem espírito de Vasco da Gama, faz muitos gols, joga com raça, com força de vontade, corre muito. Um dos destaques, né, do time do Vasco da Gama em 2025. E tecnicamente falando, um excelente jogador, né? Sabe fazer gols de cabeça, muito bom também jogando com o pé, né? Tem ali explosão,
uma finalização precisa, tem também um bom controle de bola e tem drible também. O Ryan é um jogador, sem dúvida, mais completo em alta, né, no elenco do Vasco da Gama. E ele aí é a principal arma desse time do Vasco da Gama para esse jogo contra o Fluminense, né? Carlos Andrés Gomes, Nuno Moreira. Andrés Gomes ali, mais um jogador de puxar contra-ataque, né? Jogador de explosão, que tem um drible muito bom, só que peca um pouco nas finalizações, né? E o que me dá esperança aí que ele fez aquele gol contra o Inter, né? E já vinha batendo na trave ali para fazer gols em outros jogos, acabou não conseguindo, e isso acabava que ele se atrapalhava, né? Ficava muito ansioso, e depois de ter feito o gol contra o Inter, acho que essa ânsia dele agora acabou, né? Espero que ele comece a chegar no último terço ali do campo adversário, né? Quando chegar ali na pequena área, na cabeça da área ali do adversário, ele possa parar, pensar a jogada, procurar uma tabela, procurar ali um companheiro, né, para dialogar, tocar, passar, para tentar ali uma finalização ou um cruzamento, né, para quem estiver ali bem colocado dentro da área para fazer gol, que ele comece a botar um pouco a cabeça dele no lugar, né, que é um excelente jogador. Carlos Andrés Gomes é outro jogador que a gente confia, né. Já o Nuno, né, que caiu muito, cara, fisicamente, é a minha principal preocupação, né, desse time do Vasco da Gama, mas mostrou que tem qualidade, né, jogador que tem mais de 5 gols, né, e várias assistências com a camisa do Vasco da Gama nesse Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil também. É um jogador que, se tiver ali inspirado, se tiver bem fisicamente nesse jogo aí, vai fazer fumaça ali com o Ryan, com o Andrés Gomes e com o Coutinho. Então espero que o Nuno jogue bola nesse jogo, né? E o principal, cara, a gente já falou dos 11 titulares. O principal é o técnico Fernando Diniz, né? Que é a principal preocupação, né, da torcida do Vasco, porque se o Diniz fizer ali o certo, né, escalar o time corretamente, não inventar, não querer aí fazer experimentos, né, num jogo decisivo, num jogo de decisão, se ele fazer as coisas certinhas, né, as substituições, escalar bem o time, né, quem sabe, né, ele também seja responsável aí por ajudar o time, né, numa possível classificação, né, à final da Copa do Brasil. E ele é o que vai ter mais responsabilidade em caso de classificação, ou até mesmo em caso aí de uma possível eliminação dessa semifinal, né? Tá tudo aí na mão do Diniz, até porque ele tá muito pressionado no cargo, né? Então ele tem que mostrar serviço. E espero que o Fernando Diniz não faça merda aí, né? Não venha com jogadores como Matheus França, Hugo Moura, que vem sendo expulso, né? Quase todos os jogos, né, que vem jogando com a camisa do Vasco, e não é à toa que virou banco, né, assim como o Verratti também, que está insatisfeito com a reserva, né, vem jogando ali meio que de sacanagem. Os jogadores caíram muito de produção, né, até mesmo por conta do Diniz improvisando, né, botando o Hugo Moura de zagueiro, uma hora bota o Hugo Moura de volante, depois puxa para zagueiro, bota no banco, tira, bota para ser titular. Mesma coisa com o Verratti, né? O Verratti não aceitou a reserva. Então espero que o Diniz não invente, né? Que ele faça o básico ali, né? E que o time jogue, cara. O time tem que comprar o barulho, né, com a torcida. O time tem que honrar a camisa do Vasco, tem que jogar pela torcida, né, pela instituição Vasco da Gama, né, que tem milhões de torcedores espalhados pelo Brasil, né? E vamos aguardar, né, torcer aí pro Vasco estar inspirado hoje e jogar bola, até porque nos últimos jogos aí do Campeonato Brasileiro, né, o time estava ali
morto, né? Um time sem nenhuma ambição, sem pretensão nenhuma, parecendo ali que alguns jogos ali jogou até de sacanagem, né? Ninguém queria correr. Enfim, espero que seja o Vasco que jogou contra o Santos, ou o Vasco que jogou contra o Cruzeiro, o próprio Cruzeiro, né? Que é um de semifinalista. Inclusive o Corinthians ganhou o primeiro jogo, né? Da semifinal lá no Mineirão 1-0. Espero que seja o Vasco que ganhou do São Paulo lá no Morumbi, meteu 6 no Santos lá no Morumbi, que meteu 5 agora no Inter, né? Há 2 rodadas atrás aí do Campeonato Brasileiro, né? Esperamos aí que seja um Vasco inspirado, né? Que jogue com raça, com muito empenho, né? Que dispute ali todas as divididas, né? Como se fosse a última. E que joguem pela torcida, cara. Joguem pela torcida. E façam história aí, né, com a camisa do Vasco da Gama. Até porque a partir de hoje aí serão 2 batalhas, né? E passando dessas 2, vem mais 2 aí, né? Quem sabe ser campeão aí da Copa do Brasil seria maravilhoso, magnífico. Enfim, Fluminense, um time dificílimo, né? Um time que está desfalcado, sem o Canóbio, né? Um dos principais atacantes lá na frente. Vai jogar ali o Soteldo no lugar do Canóbio, né? Everaldo, Serna. O meio de campo ali é uma das principais polivalências, né, desse time do Fluminense. Tem Hércules, tem também ali jogadores como Martinelli, né? Jogadores de muita qualidade, então o Vasco da Gama tem que entrar totalmente ligado, né? E a fase do Fluminense é uma fase sensacional, vem ganhando em vários jogos, né? Conseguiu se classificar aí para Libertadores de forma direta. Então vamos buscar, né? O Fluminense é o favorito, mas futebol é 11 contra 11 e é isso, vamos para cima deles, né? Tamo junto aí, obrigado por terem assistido o vídeo até o final. Deixe os palpites aí nos comentários. Tamo junto, fiquem com Deus aí. Saudação vascaína.